Olá, vamos fazer uma viagem no tempo lá para 1750 para dar uma olhada nas 13 colónias. Agora, a primeira coisa a fazer é esquecer a ideia de que era tudo a mesma coisa. Na verdade, estamos a falar de três mundos bem diferentes. E a razão para isso é simples: a geografia. A terra, o clima, os recursos, tudo isso criou sociedades completamente distintas. Então, como é que vamos explorar isto? Bom, primeiro vamos ver como tudo começou. Depois mergulhamos em cada uma das três regiões, o norte, o centro e o sul. A seguir, vamos espreitar como era a vida de um colono no dia a dia e, por fim, perceber como é que estas sementes acabaram por dar origem a uma nação. Vamos a isso. A grande ideia aqui e que vai guiar toda a nossa conversa é esta. O que realmente moldou estas três Américas não foi um rei ou uma lei, foi a terra. Exatamente, o solo, o clima, a costa. Foi a geografia que decidiu que tipo de economia ia haver, que tipo de trabalho as pessoas iam fazer e, no fundo, como é que iam viver. Certo, vamos começar a nossa viagem pelo norte, a região que conhecemos como Nova Inglaterra. E aqui a história logo de cara uma de desafio. Porque, bem, tentar viver da agricultura em grande escala era quase uma missão impossível. Imaginem só, invernos super longos e frios e um solo cheio de rochas. Não era propriamente o sítio ideal para plantar hectares e hectares de trigo. Então, o que se faz quando a terra não dá para cultivar em grande? Olha-se para o que se tem à volta. E o que é que eles tinham? Florestas imensas, cheias de carvalho e pinheiro, perfeitas para construir barcos. E claro, tinham um oceano Atlântico à porta, riquíssimo em peixe, especialmente bacalhau, que valia o ouro no mercado. As famílias até tinham as suas pequenas quintas, sim, mas era mesmo só para comer. A verdadeira economia, o dinheiro a sério, vinha do mar e das florestas. E todo este movimento de barcos e mercadorias leva-nos a um termo que é chave para perceber o norte: o comércio triangular. Atenção, isto não era uma linha reta, um ponto A para um ponto B. Era mais como uma teia de aranha que ligava as colónias à Europa, à África e às Caraíbas. Pensem nisto. Navios saíam do norte com rum, iam à África, de lá para as Caraíbas buscar açúcar e melaço e depois voltavam. Era este ciclo constante que fazia a economia do norte girar. Muito bem, vamos descer um pouco no mapa até às colónias do centro. E aqui preparem-se porque o cenário muda completamente. A razão, já adivinharam, a geografia. O clima era muito mais simpático, a terra, uau, super fértil, e os rios eram largos, navegáveis, autênticas autoestradas para barcos. E esta geografia fantástica valeu-lhes uma alcunha muito famosa: a cesta de pão da América. E faz todo o sentido, certo? É que eles produziam tanto, mas tanto cereal, que não só tinham comida para eles, como ainda vendiam para as outras colónias e para a Europa. Eram literalmente a despensa de toda a gente. A economia aqui era, sem surpresa, uma potência agrícola. Os reis da festa eram o trigo, a cevada e o centeio. E os rios não serviam só para levar os produtos. A força da água era usada para mover os moinhos que moíam o grão. Com tanto movimento, cidades como Nova Iorque e Filadélfia cresceram a uma velocidade incrível, transformando-se em portos super importantes. E claro, toda esta prosperidade atraiu gente de todo o lado, tornando esta a região mais diversa de todas as colónias. E continuamos a descer, agora para as colónias do Sul. E aqui, mais uma vez, entramos num mundo completamente diferente. O clima quente e úmido e as planícies enormes criaram uma economia que não tinha nada a ver com a do norte ou a do centro. Aqui, o nome do jogo era plantações, gigantes da lavoura. Agora, é muito importante percebermos o que é uma plantação. Não é só uma quinta grande, de todo. Pensem numa propriedade enorme, muitas vezes com mais de 500 acres, isso é gigante, que funcionava quase como uma pequena vila. E o objetivo era um, e apenas um, produzir em quantidades maciças um único produto muito valioso para vender no mercado internacional. O sistema era o que chamamos de monocultura, ou seja, focar tudo num só produto. Na Virgínia e em Maryland, esse produto era o tabaco. Era o ouro deles. Mais para baixo, na Carolina do Sul e na Geórgia, a riqueza vinha de outras duas coisas: o arroz e o índio, que é uma planta que se usava para fazer um corante azul muito valioso. Agora, este tipo de agricultura em tão grande escala precisava de uma coisa: muita, mas muita mão de obra. E essa necessidade acabou por definir toda a sociedade do Sul. Ok, vamos fazer uma pausa e olhar para isto. Esta tabela é ótima porque mete tudo lado a lado e as diferenças saltam à vista. Olhem só, clima e solo, completamente diferentes. A economia principal, nada a ver uns com os outros. O tipo de mão de obra, também.
Isto mostra na perfeição que, por volta de 1750, não existia uma América. Existiam três, cada uma com a sua identidade, a sua economia e o seu ritmo. Já vimos as diferenças gigantescas entre as regiões, mas agora vamos fazer o contrário. Vamos aproximar a lente e tentar perceber o que é que eles tinham em comum. Para além de tudo o que os separava, como é que era o dia-a-dia de um colono, não importava onde vivesse? Primeiro, vamos ter uma ideia da escala. Em 1750, já viviam nas 13 colónias cerca de 1.200.000 pessoas. E este número não parava de crescer, e muito rápido, por duas razões principais. As famílias eram enormes, com muitos filhos, e não paravam de chegar barcos cheios de imigrantes da Europa, todos à procura de uma oportunidade. Mas a vida não era nada fácil, e isso era igual para todos. O trabalho físico era brutal para homens, mulheres e até crianças. Viajar, um pesadelo. As estradas eram basicamente caminhos de terra que viravam rios de lama à primeira chuva. E comunicação. Uma carta podia levar semanas, às vezes meses, para chegar ao seu destino. Era uma vida muito, muito simples, com casas de madeira, poucas coisas e focada no essencial: sobreviver. E como é que muita gente conseguia sequer chegar à América, se a viagem era tão cara? Através de um sistema chamado servidão por contrato. Era basicamente um acordo. Funcionava assim. Primeiro, alguém na Europa, sem dinheiro, conseguia a passagem de barco de borla. O preço a pagar, chegando à América, essa pessoa tinha de trabalhar por um patrão durante uns 4 a 7 anos sem receber salário. E o terceiro passo, no final do contrato, estava livre e normalmente recebia algumas ferramentas ou um bocado de terra para poder finalmente começar a sua própria vida. Até na educação, as diferenças eram enormes. No norte, especialmente na Nova Inglaterra, havia uma grande preocupação em que toda a gente soubesse ler. Havia leis que obrigavam as cidades a ter escolas, porque a ideia era que todos deviam conseguir ler os textos religiosos. Já no sul, a história era outra. A educação era vista mais como um luxo. Os filhos dos donos de plantações, os mais ricos, tinham professores particulares. Para todos os outros, a aprendizagem era na prática, a aprender um ofício. Ok, e chegamos ao ponto crucial. Temos 3 mundos super diferentes, com economias e culturas distintas, então como é que isto tudo um dia se junta para formar um único país? É aqui que começamos a ver as sementes de uma nação. Portanto, o retrato em 1750 é este: um território gigante com milhões de pessoas a viver vidas completamente diferentes. 3 economias que não podiam ser mais distintas, 3 culturas. E tudo isto, embora debaixo da bandeira britânica, já começava a sentir-se como algo novo, algo que já não era bem Europa. O que nos deixa com a pergunta final, e talvez a mais importante. Com tantas diferenças, o que é que poderia levar um pescador do norte, um agricultor do centro e o dono de uma plantação do sul a sentirem que pertenciam ao mesmo sítio? O que é que poderia ser mais forte do que a geografia, a economia e o modo de vida que os separava? É essa a grande questão que vai dar início ao próximo capítulo da história.